ao nosso coração, né? O tema da mensagem é Na Mesa do Pai. E na oração aqui dos dízimos foi mencionada a palavra bondade. E na mensagem de hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a bondade de Deus, certo? Você trouxe sua Bíblia para o culto desta noite? Trouxe sua Bíblia? Pois se prepare, porque nós vamos usar bastante a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia assim muitas vezes, certo? Se você não tem, arranja aí com alguém. E aí nós já podemos abrir a Bíblia em Salmos, capítulo 23. Salmos 23. Versos 5 e 6. Primeiro verso, daqui a pouco a gente já vai para o outro, certo? Eu vou orar e aí nós começamos. Querido Deus, a Tua palavra está aberta e neste momento pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor coloque a mensagem que nós precisamos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, versos 5 e 6 diz: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém? Olha só, o final desse verso 6, né, diz... É no 6 ou é no 5? É no 5, né? Diz que Deus quer preparar uma mesa para mim e para você. E aí, a mesa é um símbolo do reino de Deus. Vocês já prestaram atenção que na Bíblia é mencionado várias vezes a expressão na mesa. E mesa tem o quê? Comida, né? Então, é uma coisa muito boa, né? Quando Moisés subiu lá no monte para ter um reavivamento espiritual para o povo, a Bíblia diz que Deus preparou uma mesa para Moisés se sentar. E aí, quando a gente olha lá na história do filho pródigo, quando o filho pródigo voltou, o que o pai fez? Preparou um banquete, uma mesa, né, para comemorar a volta do filho. E Apocalipse 3 diz o quê? Que quando você abrir a porta do seu coração, Cristo vai entrar e Ele vai fazer uma ceia para você. Então, né, a mesa, sentar-se à mesa é algo que faz parte do reino de Deus. Comer junto é um símbolo de intimidade, de amizade. Vocês concordam? Na cultura bíblica isso também. Nós só convidamos para comer na nossa casa quem? Os amigos, né? Quem a gente gosta, né? E esse é um convite muito especial, né? Eu particularmente amo receber esses convites. Gabriela, eu fiz aqui uma jantinha especial, vem aqui comer. Fiz aqui qualquer coisa, um munguzá, vem aqui comer. Vou correndo na hora, deixo tudo que eu estou fazendo e vou na mesma hora. Esse é um tipo de convite que eu não recuso de jeito nenhum, né? Ele está dizendo ali, eu sei, né? É um convite maravilhoso, mas é bíblico. A gente tem que aceitar e gostar de estar sentado mesmo com os amigos, né? Irmãos, Jesus quer fazer isso no verso 6. No verso 5, ele diz o quê? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E aí ele coloca 2 soldados para estar do nosso lado todos os dias. Ele vai preparar essa mesa para nós. Olha aí que maravilha, que coisa boa. Se o nosso banquete aqui na terra já é bom, nossa comida que a gente prepara já é bom, imagina o banquete do céu. Vai ser maravilhoso. E aí, Deus coloca aí no verso 6, agora sim no verso 6, 2 palavrinhas: bondade e misericórdia. Irmãos, ao nosso lado, todos os dias estão esses 2 soldados. Quando eu acordo e saio para o meu trabalho, Deus coloca aqui 2 soldados do meu lado: bondade e misericórdia, né? Ele diz: habitarão na casa do Senhor para todo sempre, habitarão na sua vida todos os dias. Amém? Amém. Que Deus maravilhoso, né? Então, quando você sai
pensar e lembre disso. A bondade está aqui do meu lado, a misericórdia do Senhor também está aqui comigo. Amém? Amém. Vamos agora para Efésios. Se prepare que ele vai abrir a Bíblia. Efésios, capítulo 2. Lá no finalzinho já da Bíblia. Efésios, capítulo 2, versos. Vamos ler a partir do verso 1. Amém. Vamos lá, acompanhe comigo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Para mostrar que nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Amém, né? Esse verso está dizendo o quê? Que antes nós estávamos mortos em nossos pecados, né? E aqueles que não obedeceram a Deus se transformaram em filhos da ira, né? Filhos da desobediência. Mas os que encontraram a Cristo, que somos nós, estamos vivos, amém? Amém. E aí duas palavras aparecem novamente: bondade e misericórdia, né? Então, irmãos, aqui a gente vê que o tema predileto de Jesus é amor paterno, é graça abundante na nossa vida, né? A graça dele é o que ele mais gosta de falar na Bíblia, né? E é sobre essa abundante graça de Deus que eu quero falar aqui nessa noite. Isso foi só a introdução, certo? É sobre essa graça de Deus, essa bondade de Deus. Dalvin estava aqui falando da bondade que Deus teve com ela essa semana aqui, não foi? E aí nós vamos lembrar agora da bondade de Deus na nossa vida, das coisas boas que Deus fez e faz por você. Nós temos uma semana pela frente. Quantas coisas boas Deus tem para nós? Amém? Amém. Agora nós vamos ver 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, versos 1 e 2. E o tema já é assim: a bondade de Davi para com o filho de Jonas. 9, 1 e 2. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Vamos ficar só até aqui. O que Davi estava fazendo aí? Ele pensou. Ele estava certo dia, né, na casa dele. O tempo agora era de paz, não estava tendo tantas guerras. Ele pensou assim: será que existe alguém aí da casa de Saul para que eu seja bondoso, para que eu use de bondade? Você conhece alguém que é muito bondoso, tem um coração muito bom, que você admira essa pessoa por essa bondade? Conhece alguém? Eu conhecia meu pai, ele era muito bondoso com todo mundo. Se você chegasse, contar a sua história, começava a chorar junto com você e era capaz de lhe dar tudo que ele tivesse. Se prejudicou muitas vezes, ficou SPC muitas vezes por causa de ser muito bondoso, né? E aí já era uma bondade que já o prejudicava. Mas você conhece alguém que é assim, muito bondoso? A bondade que está se referindo aqui nesse verso, a palavra bondade aqui é
Chazed, que é a mesma bondade que apareceu lá no Salmos 23 que a gente leu no início. E em Efésios 2 também. Essa bondade aqui, não é essa bondade que eu falei aqui do meu pai, né? Que às vezes se prejudica e tudo. Não é essa bondade. Sabe qual é essa bondade? É a bondade de Deus. E é a bondade que só Deus pode oferecer. E é uma bondade que é um estilo de vida. A sua vida é voltada para ser bondoso. Tudo que você faz é em prol da bondade de Deus. É uma bondade que você se transforma em alguém semelhante a Deus. E por isso que essa bondade é um presente de Deus para mim e para você. E Davi aqui estava, né, quando esse verso, aliás, se refere a essa bondade. Davi tem essa bondade de Deus, né? Samuel pergunta, né, se tem alguém, não, Davi, né, pergunta se tem alguém da família de Saul que ele possa usar de bondade, né, por amor a Jonatas. O que está acontecendo aqui é que Davi, ele está querendo cumprir uma promessa. Aliás, não era nenhuma promessa, eram duas promessas. Vou contextualizar para quem não conhece assim a história, né? Davi, ele tinha assumido o reinado. Saul era o rei antes, né? E ele perseguia muito Davi. Ele queria matar Davi a todo custo. Ele tinha uma inveja de Davi, porque ele queria matar Davi de todo jeito, né? Só que Davi era muito amigo do filho de Saul, que era Jonatas. Eles eram muito, muito amigos. E aí Saul e Jonatas, né, passou toda a história, eles já tinham morrido. E aí, quando alguém, presta atenção nesse detalhe, certo? Quando alguém da descendência, né, assume o reinado, geralmente, vou contextualizar melhor, eu sou a rainha, né? E aí eu não tenho mais ninguém para herdar o meu trono, certo? Não tenho mais ninguém para herdar o meu trono. Outra pessoa assume o reinado, que não é da família. Quando essa outra pessoa geralmente assume o reinado, ela procura saber se tem alguém vivo ainda da família. Por quê? Por que será? Para que não venha tomar o meu trono, né? Não venha tomar o trono dessa pessoa nova que assumiu, né? Ora, eu vou assumir o trono, não quero mais, eu nem sou da família, nem deveria estar ali, mas assumir o trono. Aí vai que aparece alguém, um herdeiro, um descendente, que queira vir tomar meu trono, né? Então, quando acontecia isso, eles procuravam saber, né? E mandavam matar a pessoa. Mandavam matar. Se Filipe fosse o herdeiro, pronto, mandava logo matar Filipe para ele não vir tomar meu trono. E aí, voltando aqui à história, esse detalhe é importante para a gente entender lá na frente. Houve muitos desentendimentos entre Davi e Saul. Só que lá no passado, Davi fez duas promessas, né? Como eu falei. Ele estava agora no trono, né? E ele lembrou-se dessa promessa. Ele prometeu ao melhor amigo dele, Jonatas, né? Que nunca ia fazer mal a ninguém caso ele assumisse o trono, né? E Jonatas pediu. A gente não vai ler o verso porque a gente tem muitos outros para ler aí. Jonatas disse, né? Eles eram amigos e irmãos. Ele disse: olha, Davi, se um dia você for rei, por favor, não mate minha família, não mate meus descendentes, não mate meu povo, porque nós somos amigos. Então, assim, como é a palavra? Em consideração à nossa amizade, por favor, seja bondoso com a minha casa. Olha a palavra, bondoso, né? Não permita que os meus descendentes sejam mortos por você. E aí Davi prometeu isso, né? Que seria bondoso com a casa de Jonatas. E a segunda promessa foi para com o rei Saul. E esse eu quero que a gente leia, porque isso aqui é algo inusitado da Bíblia. 1 Samuel, capítulo 24. Eu disse que Davi vivia perseguindo, Saul vivia perseguindo Davi, não é? Para matar Davi. 1 Samuel 24. Do 1 ao 5. Davi poupa a vida de Saul. Olha só o que aconteceu nessa história. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto, em Engedi. Tomou então Saul quantos
quantos homens? 3.000 homens. 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel. E foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o vento. Olha só como a Bíblia é polida, né? Vocês entendem o que está querendo dizer aí com aliviar o vento, né? Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: olha, hoje é o dia que o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-me-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Olha só aí. Vocês entenderam aqui? Saul, ele entrou por acaso em uma caverna para fazer, né, as necessidades dele, né? Por acaso, né? Deu aquela coisa, aquela dor no estômago, na barriga, e vou entrar aqui nessa caverna. E era exatamente a caverna que Davi estava com os seus homens, né? E isso Saul levou 3.000 homens. Será que ele tinha raiva de Davi para matar? 3.000 homens é muita gente, né? Ele entrou lá exatamente, olha que coincidência. Aliás, não é coincidência, né? Providência divina. Davi ficou, né? Agora pronto, ele poderia pensar: agora eu vou matar Saul. Os homens disseram: olha, Saul está ali na caverna, vá lá. Saul foi, Davi foi, olha, se eu confundir o nome, você me diga. Davi foi e matou Saul? Não. Ele só tirou uma pontinha assim da roupa de Saul, tirou uma pontinha assim que era para mostrar para Saul que teve a oportunidade de matá-lo, mas ele foi bondoso e não matou, né? Davi não matou porque ele entendia que Saul era ungido de Deus. E olha que Saul foi bem para ele, viu? Tentou matar, mas ele dizia sempre: não, Saul é ungido de Deus. Então ele pode querer me matar, mas eu vou sempre respeitá-lo e honrá-lo porque ele é ungido de Deus. Aí, lá no verso 16, a gente vai ver agora o que foi que Davi disse. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Sim, porque Davi disse: olha, eu tive a oportunidade de lhe matar, mas não lhe matei. Está aqui a prova. Um pedaço da sua roupa. Eu estive bem pertinho de você, você não viu. Está aqui a prova, né? E Saul, quando ouviu isso, chorou. Chorou, porque ele pensou e lembrou o quanto Davi tinha sido bondoso com ele. Estava ali, pronto para morrer, e Deus foi misericordioso, né? Com ele. E Davi e Saul pensou: você me fez bem enquanto eu vim atrás de você para lhe fazer mal. Quando você fazer o bem para alguém enquanto a pessoa só quer lhe fazer o mal, você está sendo bondoso. E aí no verso 20, nós temos a promessa que eu falei no início. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para sua casa. Porém, Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Seguro, né? Então aqui vem a promessa de Davi. Ele jurou a Jonatas, prometeu a Jonatas que não ia matar a descendência dele, e a Saul também que não mataria a descendência dele. E aí, irmãos, Jonatas morre, Saul também, né? E aí é quando nós nos deparamos agora com aquele verso lá que a gente leu no início, né? Davi está lá sentado na casa dele, talvez, e lembrou, né? As guerras tinham acabado, ele estava em paz e ele lembrou: eu tenho uma promessa do meu amigo Jonatas e com Saul, de ser bondoso com a casa deles. Aí ele foi procurar saber: será que tem alguém ainda da descendência, para que eu use de misericórdia, da descendência de Saul, para que eu seja bondoso para com ele? Aí
Aí agora a gente vai ver quem era esse homem. Alguém já sabe? 2 Samuel 4. Quem é bom de Bíblia aí? Isso mesmo. 2 Samuel 4:4. Tinha um homem que era descendente. Isso mesmo. Capítulo 4, verso 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Esse era o descendente, né? Para quem Davi ia usar agora de misericórdia, né? E aí, a notícia chegou a Davi, ó, tem esse homem aqui, né? O único descendente lá de Saul. O que aconteceu com esse menino? Ele, quando era bebê, né? A sua ama estava fugindo lá na guerra, ele cai dos braços dela e ele fica o quê? Aleijado das pernas. Lá em 2 Samuel 9, do 2 ao 4, vai contar essa história e vai dizer que eles foram, né, nessa fuga, né, eles foram para uma cidade chamada Lodebar. Debar significa fartura, significa pastos verdejantes, né, muita coisa boa, muita fartura. Só que a palavra lo é uma preposição negativa que significa não. Então significa Lodebar é uma cidade que o nome significa não fartura, sem pastos verdejantes, sem nada, né? E aí foi para esse lugar que Mefibosete, aleijado das pernas, foi para lá. Por quê? Era uma cidade onde os foragidos ficavam escondidos. Era um lugar de muita pobreza. Era um lugar onde só tinha pessoas assim como ele, né? Como Mefibosete. E era uma região muito difícil. E lá estava ele, né? No versos 5 e 6 a gente vê, né? Mas a gente não vai ler agora. Versos 5 e 6. Mefibosete ficou nessa cidade durante muitos anos, provavelmente agora, né? Talvez ele já tivesse até filhos, né? Só que ele não podia andar, possivelmente ele era ajudado por algumas pessoas. E agora preste atenção. Chega a notícia. Mefibosete, a guarda real está aqui. Lembram que eu falei que quando tinha alguém que não era da descendência do trono, eles mandavam fazer o quê? Matar. Então Mefibosete pensou assim: chegou a minha vez, chegou a hora da minha morte. E aí ele despediu-se da família e foi embora com aquela certeza que ele ia ser morto, porque ele era o único descendente, né? Ele se joga aos pés de Davi e diz: estou aqui, né? E aí Davi dá uma notícia para ele. Qual será essa notícia? 2 Samuel capítulo 9, verso 7. Que será? Ele vai dizer, 2 Samuel 9, verso 7. Tá? Estava lá com medo, né? E aí Davi diz: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, a gente já leu, né? Para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, chamaram que viesse Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Aí, verso 7. Eu disse 7, né? Foi, mas aí você foi. Foi. Vocês puderem ter me dito, verso 7, então ele disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Amém. Amém. Agora ele aliviou o coração, né? Coitado, ele estava morrendo de medo de ser morto ali. Aí Davi aliviou: não temas, porque eu vou usar de bondade agora para você, Mefibosete. Você não gostaria que chegasse alguém e dissesse: olha aqui, Lincoln, tem aqui a herança do seu avô, pega aqui, ó, estava ali perdida, está aqui sua herança. Bom, né? Mudava de vida, né? Então, foi isso que aconteceu, né?
Eu vou restituir para você todas as terras de seu avô, né? Você comerá e sentará à minha mesa. Eu falei no início, a gente só convida para sentar à mesa quem é íntimo, quem é amigo, né? Aí nós vamos ler o verso 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão mortal tal como eu? Coitado, a autoestima dele, né? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba quantos filhos? 15 filhos e 20 servos. Que mesa era essa? Que mesa era essa, né? Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Olha só, agora como ele mudou de condição. Agora ele era filho, considerado filho do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Bem, terminamos a história. Imagine agora o dia seguinte, a hora do jantar. Davi senta na ponta entre os filhos de Davi, o mais velho Salomão, muito sábio, né? O mais sábio de todos. Depois o mais bonito, sentou lá à mesa, Absalão. Davi só tinha, né, filho? O mais bonito. E aí sentam os demais filhos, os valentes de Davi também sentaram à mesa. E eles tinham esse nome, eles eram valentes mesmo, os soldados, né? A Bíblia diz que só um matou 800 homens. Sozinho. 800 homens, né? Uma lapada só. E aí todos sentaram à mesa. E alguém diz assim: podemos servir o jantar, Davi? E Davi falou: não, está faltando alguém aqui nessa mesa. E aí vem Mefibosete com as suas boletas, né? E aí Davi, né? E aí talvez ele tenha pedido desculpa Davi, né? Eu estou atrasado. E Davi diz: não, fique tranquilo, porque não começaríamos essa ceia sem você. Porque aqui nessa mesa você é meu filho. Vocês conseguem fazer uma analogia aqui? Com a mesa do céu, com a mesa que está preparada para nós? Consegue? E aqui nós vamos, eu vou dizer para vocês 3 lições e a gente encerra a mensagem. Primeira lição: Mefibosete foi aceito na mesa do rei porque ele era filho de Jonatas, descendente, né, de Saul, e Davi prometeu bondade. Ele foi aceito porque ele era filho da promessa. Quando foi feita essa promessa, ele não tinha nascido ainda. Então, a promessa, a misericórdia já tinha encontrado Mefibosete antes dele nascer. Amém? Glória, amém. E a misericórdia do Senhor já chegou na sua vida antes de você nascer. Diga amém. Amém. A bondade de Deus chegou na sua vida antes mesmo de você nascer. Você é filho da promessa de Deus. E nessa noite você vai sair daqui com o coração alegre, porque você estava no pecado, morto. Lembra que nós lemos em Efésios? Mas Cristo te trouxe vida, e hoje você é convidado a sentar à mesa como filho do rei. Amém? Amém. Perante essa mesa nós somos filhos, e como filho nós temos direito à herança que o Senhor preparou para nós, né? Pela bondade do Senhor. Eu e você tivemos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Você é filho da bondade, da graça e da misericórdia do Senhor. Essa é a primeira lição. E a segunda lição, aí é o último verso, eu prometo para vocês. Apocalipse 19. Porque esse verso a gente não pode deixar de ler. Apocalipse 19. Olha aqui a hora. Não termina.
Apocalipse 19. Eu vou ler esse verso e imagine esta cena, certo? Imagine essa cena no céu. Obrigada. Verso 5. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz, como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Imagine, irmãos, essa cena aqui comigo. Vai chegar o dia que Deus se assentará à mesa como rei. Ao seu lado se assentará Jesus Cristo. Do outro lado se assentará o Espírito Santo. Nessa mesa estarão os anjos, os mais poderosos anjos. E ao perguntarem assim: posso servir a mesa? Uma voz dirá: não, ainda não, porque falta um filho entrar. E aí nesse momento Deus chamará os seus filhos para entrar e se assentar às bodas do Cordeiro. Amém. Para participar do banquete que já está preparado para nós. Nesse dia, Deus vai chamar você. Amém? Amém. E vai dizer assim: venha, meu servo, sente-se à mesa, porque felizes, bem-aventurados são aqueles que são chamados a sentar às mesas das bodas do Cordeiro. Amém. Essa é a segunda lição. E a terceira lição é, na verdade, um apelo para você não recusar a sentar a esta mesa. A Bíblia diz que Jesus contou uma parábola, de um homem que deu uma festa muito grande. Muitos disseram que ia e na hora não foram. Eles inventaram muitas desculpas. Eu não vou porque eu já estou cansado. Eu não vou porque eu não consigo, estou doente. Deram muitas desculpas. E aí o dono da festa mandou chamar os aleijados, os coxos, quem estivesse passando na rua, e ofereceu o banquete para essas pessoas. E hoje, Cristo, Ele está chamando você, Ele está me chamando para assentar-se à mesa do Rei. Então, eu não posso usar desculpas, você não pode usar desculpas. O meu sonho é participar da ceia do Senhor como filha dele, sentada à mesa do Pai. Amém. Então, até lá, aceita essa graça de Deus, aceita essa misericórdia, essa bondade de Deus na sua vida. Esse é o meu apelo nesta noite para vocês. Para Amém. Nós saiamos nesta noite com isso na nossa mente, que a bondade e a misericórdia de Deus estão comigo. E o sonho de Deus de nos ter como filhos sentados à mesa é muito maior do que o meu sonho. Eu sonho, mas Deus sonha muito mais com isso. Verdade. Então não recuse esse convite. Não aceite. Não coloque desculpas diante de Deus. Amém? Amém. E aí, para finalizar essa mensagem, eu quero cantar um hino chamado Digno. E esse hino nos faz lembrar o céu. E quando você estiver cantando esse hino, você canta com toda a sua força, com toda a sua voz, lembrando de como será chegar no céu e sentar à mesa do Rei. Vamos ficar em pé? Estaremos num lindo lugar, onde atinge um raio de cristal,
onde andaremos na presença do Senhor. Imagina esse dia, imagina esse lugar. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou. Ao entrar pelas portas do céu o verei, correrei para abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Espero por esse momento, então cante. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. Amém. Amém, glória a Deus. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou. Entrar pelas portas do céu o verei, Fazer o quê? correrei pra abraçá-lo, então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. Cantaremos, aleluia. Cantaremos, aleluia. Cantaremos, aleluia. Cantaremos, aleluia. Cantaremos, aleluia. Cantaremos, cantaremos. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. 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 Amém? Amém. Louvado seja Deus. Você imaginou correr para os braços de Jesus ao entrar por essas portas, abraçá-lo e dizer: Senhor, esperei tanto por esse momento, toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Amém. Vamos orar? Querido Deus e Pai, esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Que Sim, com
abraçar. Agradecer, Senhor, por essa bondade, por essa misericórdia que nos acompanhou e nos acompanha durante toda a nossa vida, Senhor. Amém. Não conseguimos compreender que bondade é essa, que graça é essa, mas aceitamos e recebemos em nossa vida. Amém. Aqui eu entrego os teus filhos, para que esta seja uma semana de paz, de bênção, de tranquilidade, de muita bondade e misericórdia na vida de cada um de nós. Por favor, Senhor, fique conosco, não solta a nossa mão. Sabemos que o Senhor não soltará. E um dia, Senhor, nós temos a esperança de nos encontrarmos contigo. Nós te oramos, te agradecemos em teu nome.